Canto número 1. Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, o Pelida. Mortífera, que tantas dores trouxe aos aqueus. E tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves. De rapina, enquanto se cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que primeiro se desentenderam. O Atrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Entre eles qual dos deuses provocou o conflito? Apolo, filho de Leto e de Zeus. Enfurecera-se o deus contra o rei e por isso espalhara entre o exército uma doença terrível de que morriam as hostes, porque o Atrida desconsiderara Crises, seu sacerdote. Ora este tinha vindo até as naus velozes dos aqueus, para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas, segurando nas mãos as fitas de Apolo que acerta ao longe, e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos 2 Atridas, condutores de homens. Ó Atridas e vós, demais aqueus de belas Cnêmides, que vos concedam os deuses, que o Olimpo detém, saquear a cidade de Príamo e regressar bem a vossas casas. Mas libertai a minha filha amada e recebei o resgate, por respeito para com o filho de Zeus, Apolo que acerta ao longe. Então todos os outros aqueus aprovaram estas palavras, que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do Atrida Agamenon, e asperamente o mandou embora, com palavras desabridas. Que eu te não encontre, ó ancião, junto às côncavas naus, demorando-te agora ou voltando nos tempos próximos, pois de nada te servirá o cetro e a fita do Deus. Não libertarei a tua filha. Antes disso a terá atingido a velhice, em minha casa, em Argos, longe da sua pátria, enquanto se afadiga ao tiro e dorme na minha cama. Vai-te agora. Não me encolerizes, partirás mais salvo. Assim falou. Amedrontou-se o ancião e obedeceu ao que fora dito. Caminhou em silêncio ao longo da praia do mar marulhante. E depois de ter se afastado para longe, rezou o ancião ao soberano Apolo, que leto de belos cabelos deu à luz. Ouve-me, Senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise, e da sacratíssima Sila, que pela força reges Tênedo. Ó Esmentil, se alguma vez ao belo templo te pus um teto, ou queimei para ti as gordas coxas de touros, ou de cabras, faz que se cumpra isto que te peço, que paguem com tuas setas os danos às minhas lágrimas. Assim disse, orando, e ouviu o febo Apolo. Desceu do Olimpo, com o coração agitado de ira. Nos ombros trazia o arco e a aljava duplamente coberta. Aos ombros do deus irado as setas chocalhavam à medida que avançava. E chegou como chega a noite. Depois sentou-se à distância das naus e disparou uma seta. Terrível foi o som produzido pelo arco de prata. Primeiro atingiu as mulas e os rápidos cães. Mas depois disparou as setas contra os homens. As piras dos mortos ardiam continuamente. Durante 9 dias contra o exército voaram os disparos do deus. Ao 10º dia, Aquiles convocou a hoste para a assembleia. Fora isso que lhe colocará no espírito a deusa era de alvos braços, pois sentia pena dos Dânaos, porque os via morrer. Assim que se encontraram todos reunidos, levantou-se para lhes falar Aquiles de pés velozes. Atrida, julgo agora que seremos obrigados a regressar. 60 e voltar frustrados para casa, isto no caso de fugirmos à morte. Se ao mesmo tempo a guerra e a doença dizimam os aqueus. Mas agora interroguemos algum vidente ou sacerdote, ou um intérprete de sonhos, também os sonhos vêm de Zeus, que nos indique por que razão se encolerizou Febo Apolo, se por causa de promessa ou de hecatombe nos censura, na esperança de que aceite o sacrifício de ovelhas e cabras, imaculadas e que assim afaste de nós a pestilência. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou, então Calças, filho de Testor, de longe o melhor dos adivinhos. Todas as coisas ele sabia, as que são, as que serão e as que já foram. Guiara até Ílion as naus dos aqueus, graças aos vaticínios que lhe tinham sido concedidos por Febo Apolo. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Mandas-me explicar, ó Aquiles de Leto de Zeus, a ira do soberano Apolo que acerta ao longe. Por isso falarei. Mas tu deverás refletir e jurar, que me defenderás com as tuas palavras e as tuas mãos. Pois sei que encolerizarei certo homem, aquele que rege, poderoso, os argivos e a quem obedecem os aqueus. 80 maior é o rei que se encoleriza contra um homem inferior. Pois embora a ira durante um dia consiga reprimir, daí por diante se mantém ressentido, até cumprir o que lhe vai no coração. Pensa, pois, se me salvarás. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes. Toma coragem e profere o oráculo que souberes. Por Apolo dileto de Zeus a quem tu rezas, ó Calças, e por intermédio de quem aos Dânaos das oráculos, enquanto eu for vivo e contemplar a luz na terra, ninguém te porá a mão pesada junto às côncavas naus.
Ninguém de todos os Dânaos, nem que te refiras a Agamemnon, que agora entre todos os aqueus declara ser o mais nobre. Tomando então coragem, falou o adivinho irrepreensível. Não é porque o Deus censura alguma promessa ou hecatombe, mas por causa do sacerdote, que Agamemnon desconsiderou. Não libertou a filha nem quis receber o resgate. Por isso nos dá desgraças o Deus que acerta ao longe. E não afastará dos Dânaos a repugnante pestilência, até que ao querido pai seja restituída a donzela de olhos brilhantes, gratuitamente sem resgate, e seja levada até Crise, uma sagrada hecatombe. Então convencê-lo-emos a acalmar-se. Tendo assim falado, voltou a sentar-se. Entre eles se levantou o herói, filho de Atreu, Agamemnon de vasto poder. Irritado, tinha o coração cheio de negra raiva, e os olhos assemelhavam-se a fogo faiscante. Com olhar nefasto, foi a Calças que primeiro dirigiu a palavra. Adivinho de desgraças, em meu benefício nunca tu profetizaste. Sempre te é caro ao coração profetizar sofrimentos, mas uma palavra benfazeja nunca foste capaz de proferir, ou fazer cumprir. Agora estás a vaticinar no meio dos Dânaos, dizendo que é por causa disto que o Deus lhes traz desgraças, porque pela donzela Criseida eu não quis aceitar o glorioso resgate, visto que decidi em vez disso ficar com ela, em minha casa. Prefiro-a a Clitemnestra, minha esposa, legítima, pois em nada lhe é inferior, nem de corpo, nem de estatura, nem na inteligência, nem nos lavores. Mas apesar disso restituí-la-ei, se for isso a coisa melhor. Quero que o povo seja salvo, de preferência a que pereça. Mas preparai para mim outro prêmio, para que não seja só eu entre os argivos que fico sem prêmio, pois tal seria indecoroso. Pois vedes todos vós como o meu prêmio vai para outra parte. Respondendo-lhe assim falou o divino Aquiles de pés velozes. Gloriosíssimo Atrida, mais ganancioso de todos os homens. Como podem dar-te um prêmio os magnânimos aqueus? Nada sabemos de riqueza que jaza num fundo comum. Mas os despojos das cidades saqueadas foram distribuídos, e seria indecoroso tentar reaver tais coisas de junto do povo. Pela tua parte, deverás cedê-la, como manda o Deus. E nós aqueus te daremos 3 e 4 vezes a respectiva recompensa, quando Zeus nos conceder saquear Troia de belas muralhas. Respondendo-lhe assim falou o poderoso Agamemnon. Não é deste modo, valente embora sejas, ó divino Aquiles, que me enganas, pois nem me passarás à frente nem convencerás. Na verdade o que queres é que, mantendo tu próprio o teu prêmio, seja eu forçado a passar sem o meu, visto que me mandas restituí-la. Mas se me derem um prêmio os magnânimos aqueus, dando algo que me agrade, que seja recompensa condigna. Mas se nada me derem, então eu próprio irei tirar o prêmio, que te pertence, ou a Ájax, ou até a Ulisses, tirá-lo-ei. E leva-lo-ei comigo. Zangar-se-á quem receber a minha visita. Mas nestas coisas pensaremos depois, num momento futuro. Agora lancemos uma escura nau para o mar divino. Nela reunamos remadores e nela ponhamos a hecatombe. Façamos embarcar a própria Criseida de lindo rosto. E que da nau tome o comando um chefe aconselhado. Talvez Ájax, ou Idomeneu ou o divino Ulisses. Ou então tu próprio, ó Pelida, mais temível dos homens. Para que o sacrifício oferecido apazigue o Deus que atua ao longe. Fitando-o com sobrolho carregado respondeu Aquiles de pés velozes. Ah, como tivestes de vergonhas, zeloso do teu proveito! Como obedecerá às tuas palavras algum dos aqueus? Para seguir caminho ou pelejar pela força contra guerreiros? Eu não vim para cá lutar por causa dos lanceiros troianos, visto que eles em nada me ofenderam. Nunca eles me levaram bois ou cavalos, nem jamais naftia. De férteis sulcos, alimentadora de homens. Prejudicaram as colheitas, pois muitas coisas há de permeio. Montanhas sombrias e o mar retumbante. Mas foi a ti, grande desavergonhado, que seguimos, para que te regocijasses, para que obtivésemos honra para Menelau. Foi por ti, ó cara de cão, que investimos contra os troianos. Mas nisto não queres tu pensar nem refletir, e ameaças vir tu próprio tirar-me o prêmio, pelo qual muito me esforcei, e que me deram os filhos dos aqueus. Nunca recebo eu prêmios como os teus, quando saqueiam os aqueus uma das cidades bem habitadas dos troianos. A maior porção da guerra impetuosa tem as minhas mãos de aguentar, mas quando chega o momento da distribuição, és tu que ficas com o prêmio melhor, e eu volto para as naus, com coisa pouca, mas que me é querida, depois de ter me cansado. A combater. Mas agora voltarei para Ftia, visto que é muito melhor regressar para casa com as naus recurvas, pois não estou disposto a ficar aqui, desonrado, acumulando para ti tesouros. A ele deu resposta Agamemnon, soberano dos homens. Foge, pois, se é isso que o coração te impele a fazer. Não te peço que fiques por minha causa.
junto de mim. Outros a que me honram, sobretudo Zeus, o conselheiro. De todos os reis criados por Zeus és para mim o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Se és excepcionalmente possante, é porque um Deus tal te concedeu. Vai-te para casa com as tuas naus e com os teus companheiros. Rege os mirmidões. Pois de ti não quero saber, nem me interessa a tua ira. E deste modo te ameaçarei. Uma vez que Febo Apolo me arrebata Criseida, mandá-la-ei embora numa das minhas naus e com companheiros meus, mas irei depois à tua tenda buscar Briseida de lindo rosto, essa que te calhou como prêmio, para que fiques bem a saber, quanto mais forte que tu eu sou, que doravante a outro repugne, declarar-se meu igual e comparar-se comigo na minha presença. Assim falou, mas uma dor se apoderou do Pelida, cujo coração no peito hirsuto se dividia no que haveria de pensar, ou desembainhar de junto da coxa a espada afiada, e dispersar a assembleia matando o Atrida, ou antes acalmar a ira e refrear o coração. Enquanto isto pensava no espírito e no coração, tirando a espada da bainha, chegou Atena, vinda do céu. Mandara a dulceira de olbos bracos, pois a ambos ela estimava e protegia no seu coração. Postou-se atrás dele e agarrou no loiro cabelo do Pelida, visível apenas para ele. Nenhum dos outros a viu. Espantou-se Aquiles ao voltar-se para trás, e logo reconheceu Palas Atena, cujos olhos faiscavam terrivelmente. E falando dirigiu-lhe palavras aladas. Por que aqui regressas, ó filha de Zeus detentor da égide? Será para veres a insolência do Atrida Agamenon? Mas isto te direi, coisa que penso vir a cumprir-se. É pela sua arrogância que depressa perderá a vida. A ele respondeu a deusa, Atena de olhos esverdeados. Vim para refrear a tua fúria, no caso de me obedeceres. Do céu, mandou-me a deusa era de alvos braços, pois a ambos ela estima e protege no seu coração. Mas desiste agora do conflito e não tires a espada com a mão. Com palavras o podes injuriar, como de fato acontecerá. Pois isto te direi, coisa que haverá de se cumprir. No futuro 3 vezes mais gloriosas oferendas te serão trazidas, por causa da insolência dele. Refreia-te e obedece-nos. 215 Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes. Forçoso é, ó deusa, que se obedeça às palavras de vós ambas, ainda que o coração esteja enraivecido. Assim será melhor. Aquele que aos deuses obedece, ouvidos lhe dão eles também. Assim falou e reteve a mão pesada no punho de prata. Enfiando de novo a grande espada na bainha, não desobedeceu. A palavra de Atena. Por seu lado, partiu ela para o Olimpo, para o palácio de Zeus detentor da égide, para junto dos deuses. Mas o Pelida falou de novo com palavras agressivas. Ao Atrida, de forma alguma desistiu da sua raiva. Pesado de vino, olhos de cão, coração de gamo, armares-te para a guerra juntamente com o povo, ou fazeres uma emboscada com os príncipes dos aqueus. Isso nunca tu ousaste no coração. Tal coisa para ti seria a morte. Muito mais agradável é ires pelo vasto exército dos aqueus, arrancando os prêmios a quem te levanta a voz. Reivorás com o próprio povo, é sobre nulidades que tu reinas. Se assim não fosse, ó Atrida, esta agora seria a tua última insolência. Mas isto te direi, e jurarei um grande juramento. Por este cetro, que nunca mais terá folhas ou rebentos, a partir do momento em que deixou o tronco nas montanhas, nem nunca mais reverdecerá, pois dele cortou o bronze, as folhas e o casco, e agora os filhos dos aqueus, que proferem sentenças o seguram, aqueles que praticam a justiça por mando de Zeus, será este um poderoso juramento. Sobrevirá um dia aos filhos dos aqueus o desejo de terem Aquiles, a todos eles. E nesse dia não conseguirás tu, apesar do sofrimento, socorrê-los, quando muitos por Heitor matador de homens. Caram Chassenados. E tu morderás dentro de ti o coração, de raiva, porque em nada honraste o melhor dos aqueus. Assim falou o Pelida, atirando para o chão o cetro cravejado, de adereços dourados, sentando-se ele próprio em seguida. Quanto ao Atrida, continuava encolerizado. Então entre eles se levantou Nestor das doces palavras, o límpido orador de Pilos. Da sua língua fluía um discurso mais doce que o mel. Vira morrer já 2 gerações de homens mortais, dos que com ele nasceram e foram alimentados na sacra Pilos, e agora reinava sobre a terceira. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Ah, como é grande a desgraça que a Acaia sobreveio! Na verdade se regozijariam Príamo e os filhos de Príamo, e todos os outros troianos se alegrariam no coração, se soubessem de todo este conflito entre vós ambos, vós que entre os Dânaos sois excelsos no conselho e na luta. Ouvi-me. Sois ambos mais novos do que eu, pois já eu com homens mais valentes que vós.
Me dei, e nunca esses me desconsideraram. De resto nunca homens assim eu alguma vez verei. Homens como Perito e Driante, pastor do povo. Ceneu e Esádio e o divino Polifemo. Teseu e Egeu, semelhante aos imortais. Os mais fortes foram eles dos homens da terra. Os mais fortes foram eles, e com os mais fortes combateram. Até com centauros das montanhas, que de todo destruíram. Com estes homens me dei, quando vim de Pilos, de uma terra longínqua. Foram eles que me chamaram. E combati por minha conta e risco. Com eles não conseguiria lutar nenhum dos mortais que hoje habitam a terra. Mas eles ouviam os meus conselhos e obedeciam às minhas palavras. Obedecei também vós, pois o melhor é obedecer. Que não procures tu, nobre embora sejas, tirar-lhe a donzela. Mas deixa estar, foi a ele primeiro que os aqueus deram o prêmio. Quanto a ti, ó Pelida, não procures à força conflitos com o rei. Pois não é honra qualquer a de um rei detentor de cetro, a quem Zeus concedeu a glória. Embora sejas tu o mais forte, pois é uma deusa que tens por mãe. Ele é mais poderoso, uma vez que reina sobre muitos mais. Atrida, refreia agora a tua ira, eu próprio te suplico. Que abandones a cólera contra Aquiles, que para todos os aqueus é um forte baluarte na guerra destruidora. Respondendo-lhe assim falou o poderoso Agamemnon. Tudo o que tu disseste, ó ancião, foi na medida certa. Mas este homem quer estar sempre acima dos outros. Sobre todos quer ele prevalecer, sobre todos reinar, e a todos dar ordens. Penso que há um que não lhe obedece. Se um guerreiro o fizeram os deuses que são para sempre. É por isso que o incentivam a proferir injúrias. Em resposta o interrompeu o divino Aquiles. Chamar-me-iam covarde e uma nulidade, se tivesse de te ceder naquilo que me ordenas. A outros dá as tuas ordens, mas não penses mandar em mim. Pois penso nunca mais te obedecer. E outra coisa te direi, tu guarda-a no coração. Com as mãos não lutarei eu por causa da donzela. Contigo ou com outro, visto que tirais o que me destes. Mas dos outros haveres junto à minha escura nau veloz, desses nada levarás contra a minha vontade. Se tal tentares, que estes fiquem também a saber. Rapidamente da minha lança correrá teu negro sangue. Assim que pararam de se injuriar com palavras violentas, dispersaram a assembleia junto às naus dos aqueus. O Pelida dirigiu-se às suas tendas e às suas naus, bem proporcionadas, com Patroclo, filho de Menécio, e com os seus outros companheiros. Por seu lado, o Atrida fez lançar ao mar uma nau veloz. Escolheu 20 remadores e fez embarcar a Hecatombe. Para o deus, assim como Criseida de lindo rosto. Como comandante foi Ulisses de 1000 ardis. Tendo embarcado, navegaram estes pelos caminhos aquosos. Mas o filho de Atreu ordenou às hostes que se purificassem. E eles purificaram-se, atirando a sujidade para o mar. E a Apolo ofereceram imaculadas hecatombes. De touros e cabras junto à orla do mar nunca cultivado. Ao céu chegou o aroma, rodopiando por entre o fumo. Entre o exército deste modo eles se esforçavam. Mas Agamemnon não desistiu do conflito com que ameaçara Aquiles, mas dirigiu-se a Taltíbio e a Euríbato, que eram seus arautos e seus ágeis escudeiros. Ide agora até a tenda de Aquiles filho de Peleu, e trazei pela mão Briseida de lindo rosto. Se ele não a entregar a vós, irei eu próprio buscá-la, acompanhado de muitos outros, o que para ele será ainda pior. Assim dizendo despediu-os, impondo-lhes uma forte palavra. Eles caminharam contrariados pela orla do mar nunca cultivado, e chegaram às tendas e às naus dos Mirmidões. Encontraram-no junto da sua tenda, junto da nau escura, sentado, e ao vê-los não se alegrou Aquiles. Mas ambos ficaram espantados, em pé, com medo do rei, e não lhe dirigiram a palavra nem o interrogaram. Mas ele sabia bem, no seu coração, e assim disse: Salve, ó arautos, mensageiros de Zeus e dos homens. Aproximem-vos. Não sois vós os culpados, mas Agamemnon, que aqui vos manda por causa de Briseida, a donzela. Pois bem, traz aqui a donzela, ó Patroclo criado por Zeus, e deixa que a levem. E que sejam eles testemunhas perante os deuses bem-aventurados e os homens mortais. E perante esse rei tão áspero, no caso de Doravante, surgir a necessidade de eu afastar dos outros a desgraça. Pois ele ferve de raiva no seu espírito mal intencionado, e não sabe olhar bem para trás e para a frente, de modo a que os aqueus combatam a salvo junto às naus. Assim falou, e Patroclo obedeceu ao querido companheiro, e trouxe da tenda Briseida de lindo rosto, dando-a para a levarem. Eles voltaram para junto das naus dos aqueus, e com eles foi a mulher, contrariada. Mas logo Aquiles rompeu a chorar e foi sentar-se longe dos companheiros, na praia junto ao mar cinzento, olhando para o mar cor de vinho. E estendendo as mãos, a mãe amada orou com afinco: Mãe, já que me deste a luz para uma vida tão curta,
Honra deveria o Olímpio ter me concedido, Zeus que troveja nas alturas. Mas agora em nada me honrou, pois o filho de Atreu, Agamenon de vasto poder, Tisanrumi, tirou-me o prêmio, pela própria arrogância. Assim falou, vertendo lágrimas, e ouviu a excelsa mãe, sentada nas profundezas do mar junto ao ancião, seu pai. Rapidamente, como a bruma, emergiu do mar cinzento. Sentou-se à frente do filho enquanto vertia lágrimas, e acariciou-o com a mão. Depois chamou-lhe pelo nome e disse: Meu filho, por que choras? Que dor te chegou ao espírito? Fala, não escondas o pensamento, para que ambos saibamos. Suspirando profundamente lhe deu resposta Aquiles de pés velozes. Tisaba. Para que dizer tudo a quem já sabe? Fomos para Tebas, a sagrada cidade de Ésion. Saqueamo-la e de lá trouxemos todos os despojos. Bem os dividiram entre si os filhos dos aqueus. Para o Atrida escolheram Criseida de lindo rosto. Mas Crises, sacerdote de Apolo que acerta ao longe, veio até as naus dos aqueus vestidos de bronze, para resgatar a filha, trazendo incontáveis riquezas. Segurando nas mãos as fitas de Apolo que acerta ao longe, e um cetro dourado, suplicou a todos os aqueus, mas em especial aos 2 Atridas, condutores de homens. Então todos os outros aprovaram as suas palavras. Que se venerasse o sacerdote e se recebesse o glorioso resgate. Mas tal não agradou ao coração do Atrida Agamenon, e asperamente o mandou embora, com palavras desabridas. Furioso, o ancião voltou para trás, mas Apolo ouviu a sua prece, uma vez que lhe era muito caro, e disparou contra os argivos setas malignas. Em seguida, todo o povo morria rapidamente, pois os disparos do deus chegaram a todo lado no vasto exército dos aqueus. Transmitiu-nos depois o sabedor adivinho os oráculos do deus. E fui eu o primeiro a dizer que se propiciasse o deus. Mas a cólera apoderou-se do Atrida e logo se levantou, com palavras ameaçadoras, que agora se cumpriram. Numa nau veloz mandam os aqueus de olhos brilhantes uma donzela para Crise e levam oferendas para o deus. Quanto à outra, vieram os arautos à minha tenda buscá-la, a filha de Briseu, que me tinham dado os filhos dos aqueus. Mas agora, se na verdade podes, protege tu teu filho, indo ao Olimpo para suplicar a Zeus, se é que alguma vez lhe alegraste o coração com palavras ou com atos. Pois muitas vezes te ouvi declarar no palácio de meu pai, que só tu entre os imortais afastaste a desgraça vergonhosa do filho de Crono da nuvem azul, no dia em que acorrentá-lo quiseram os demais olímpios. Era e Poseidon e Palas Atena. Mas foste tu, ó deusa, que das correntes o libertaste, quando chamaste para o alto Olimpo aquele das 100 mãos, a quem os deuses chamam Briareu, embora todos os homens lhe chamem Egeon, pois mais forte ele é que o pai. Sentou-se ele ao lado do Cronida, exultante na sua glória. E os deuses bem-aventurados sentiram medo e não o acorrentaram. Estas coisas traz-lhe agora a lembrança e agarra-lhe os joelhos, na esperança de que ele queira favorecer os troianos, encurralando os aqueus junto às polpas das naus, enquanto são chacinados, para que todos tirem proveito daquele rei, e que reconheça o Atrida, Agamenon de vasto poder, a sua loucura, por em nada ter honrado o melhor dos aqueus. Vertendo lágrimas lhe respondeu então Tétis: Ah, meu filho, por que te dei a luz, amaldiçoada, e te criei? Quem dera que junto às naus estivesse sentado sem lágrimas e sem sofrimento, visto que curta é a tua vida, sem duração. Agora será rápido o teu destino e mais do que todos os outros. Sofreras, para um fado cruel te dei a luz no nosso palácio. Dizer esta tua palavra a Zeus, que com o trovão se deleita. Irei pois até ao Olimpo coberto de neve, talvez ele me ouça. Mas fica tu agora junto às naus velozes na tua ira contra os aqueus, e completamente te abstém da refrega. É que Zeus foi ontem para o oceano, para os irrepreensíveis etíopes, assistir a um festim, e com ele foram todos os deuses. Mas no 12º dia regressará de novo ao Olimpo, e nessa altura irei para o palácio de bronze o chão de Zeus. Dirigir-lhe-ei súplicas, julgo poder convencê-lo. Assim dizendo partiu, deixando onde estava, encolerizado no coração por causa de uma mulher de bela cintura, que a força e a sua revelia lhe tiraram. Por seu lado, Ulisses chegou à Crise, trazendo a sagrada hecatombe. Quando entraram no porto de águas fundas, dobraram a vela e guardaram-na na nau escura. Rapidamente desceram o mastro com os cabos dianteiros, e com os remos remaram até ao ancoradouro. Lançaram as âncoras e ataram as amarras. Eles próprios saíram e caminharam pela orla do mar, levando a hecatombe para Apolo que acerta ao longe. Da nau preparada para o alto mar trouxeram a filha de Crises. Levou-a até ao altar Ulisses de 1000 ardis. Depositou-a nos braços do pai, e assim lhe dirigiu a palavra.
Manda-me, ó Crises, Agamenon soberano dos homens, restituir-te a tua filha e oferecer a Febo uma sagrada hecatombe. Em nome dos Dânaos, para que propiciemos o soberano, que contra os argivos muitos sofrimentos lançou. Assim dizendo, entregou-a nos braços do pai, que recebeu com regozijo a filha amada. E logo aprontaram para o Deus a sagrada hecatombe em torno do bem construído altar. Lavaram as mãos e pegaram nos grãos de cevada. Entre eles levantou Crises as mãos e rezou em voz alta. Ouve-me, Senhor do arco de prata, Deus tutelar de Crise, e da sacratíssima Sila, que pela força reges Tênedo. Tal como antes deste ouvidos a minha prece, e para me honrares fustigaste a hoste dos aqueus, também agora faz que se cumpra isto que te peço. Afasta dos Dânaos a pestilência repugnante. Assim disse, orando, e ouviu o Febo Apolo. Depois que rezaram e atiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas, e depois as degolaram e esfolaram. Cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura e sobre elas colocaram pedaços de carne crua. O ancião queimou-as nas achas e por cima verteu vinho frisante. Junto dele os jovens seguravam garfos de 5 dentes. Queimaras as coxas, proveram as vísceras, cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado e dos espetos atiraram. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, vieram mancebos encher as taças de bebida. Vertidas as libações, serviram-nas a todos. Durante todo o dia apaziguaram com cantos o Deus, entoando um belo hino, os mancebos dos aqueus, cantando em honra do Deus que atua ao longe, que no seu espírito se deleitou a ouvi-los. E quando se pôs o sol e sobreveio a escuridão, foram todos deitar-se junto às polpas das naus. Quando surgiu a que cedo desponta, a aurora de róseos dedos, regressaram então para o vasto acampamento dos aqueus. Enviou-lhes um vento favorável Apolo que atua ao longe. Levantaram o mastro e alçaram as brancas velas. O vento inchou o centro da vela e as ondas de púrpura cantaram em redor da nau em movimento, que por cima das ondas apressava o seu caminho. Quando chegaram ao vasto acampamento dos aqueus, arrastaram a escura nau para a terra firme, para cima da areia da praia, alinhando por baixo o equipamento. Eles próprios se dispersaram por entre as tendas e as naus. Porém na sua ira estava sentado junto às rápidas naus o filho de Peleu criado por Zeus, Aquiles de pés velozes. Recusava-se a partir para a assembleia, ou a partir para a guerra, mas gastava o próprio coração ali, permanecendo, embora desejasse o grito de guerra e a refrega. Foi quando sobreveio a 12ª aurora, que para o Olimpo regressaram os deuses que são para sempre, todos juntos, e foi Zeus a liderá-los. Não olvidou Tétis os pedidos de seu filho, mas emergiu de manhã cedo da onda do mar e subiu ao rasgado céu, ao Olimpo. Encontrou Zeus que vê ao longe sentado longe dos outros, no píncaro mais elevado do Olimpo de muitos cumes. Sentou-se junto dele e com a mão esquerda lhe agarrou os joelhos, enquanto com a direita o segurava sob o queixo. Em tom de súplica dirigiu a palavra a Zeus Cronida soberano. Zeus Pai, se entre os imortais alguma vez te auxiliei, com palavras ou atos, faz que se cumpra esta minha prece. Honra o meu filho, aquele que acima de todos os outros está destinado à vida curta. Pois agora Agamenon, soberano dos homens, o desonrou, tirando-lhe o prêmio pela arrogância. Mas mostra-lhe tua recompensa, ó conselheiro Zeus Olímpio. Concede a primazia aos troianos, até que os aqueus honrem o meu filho e lhe paguem com honraria devida. Assim falou, mas não lhe deu resposta Zeus que comanda as nuvens. Ficou sentado durante muito tempo em silêncio. Mas Tétis, do modo que lhe agarrara os joelhos, desse modo continuava sem o largar. E novamente lhe falou, tomando a palavra pela segunda vez. Com verdade me promete o que te peço e inclina a cabeça. Ou então recusa, pois nada há que te cause receio, para que eu saiba. Bem como de todos os deuses sou aquela que menos honra recebe. Indignado lhe respondeu então Zeus que comanda as nuvens. É triste o trabalho em que me lanças para entrar em conflito com Hera, quando ela me provocar com palavras injuriosas. Entre os deuses imortais está ela continuamente a censurar-me, porque afirma querer eu beneficiar os troianos na refrega. Mas tu agora deverás de novo retirar-te, não vá Hera reparar que aqui vieste. Refletirei sobre como cumprir estas coisas. Inclinarei agora a cabeça para ti, para que acredites. Pois da minha parte é esta a maior garantia entre os imortais. Nenhuma palavra em relação à qual inclino a cabeça é revogável, falsa, ou ficará sem cumprimento. Assim falou o Cronida, inclinando o sobrolho azul. Agitaram-se as madeixas de ambrosia na cabeça.
do soberano imortal, e o alto Olimpo tremeu. Depois de assim se terem aconselhado um com o outro, saltou ela do fulgurante Olimpo para o mar profundo. Zeus foi para o seu palácio. Todos os deuses se levantaram dos seus assentos à entrada do Pai. Nenhum ousou esperar que ele se aproximasse, mas todos se levantaram. Em seguida sentou-se ele no seu trono. Porém a Hera não passou despercebido que com ele se aconselhara. Tétis dos pés prateados, filha do velho do mar, logo falou a Zeus Cronida com palavras mordazes. Quem dos deuses, pensador de enganos, contigo se aconselhou? Sempre te é caro manteres-te afastado de mim, judiciando coisas pensadas em segredo. E nunca tu ousaste declarar-me a palavra que tens em teu pensamento. A ela deu resposta o pai dos homens e dos deuses. Hera, não penses vir a conhecer todas as minhas palavras, difíceis elas te seriam, minha esposa, embora sejas. Porém aquilo que te compete ouvir, ninguém o ouvirá. Primeiro, pertença ele à raça dos homens ou dos deuses. Mas sobre aquilo que eu decido pensar afastado dos deuses, não faças perguntas nem de modo algum procure saber. A ele respondeu era a rainha com olhos de plácida toura. Cronida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? No passado nunca tive o hábito de perguntar ou inquirir. Mas sempre descansado pudeste planejar o que bem querias. Mas sinto agora um receio terrível, que influenciado te tenha. Tétis dos pés prateados, filha do velho do mar. Pois de manhã cedo se sentou contigo e te agarrou os joelhos. E a ela julgo eu que inclinaste a cabeça, em sinal de penhor em como honrarás Aquiles, matando muitos junto às naus dos aqueus. A ela deu resposta Zeus que comanda as nuvens. Deusa surpreendent. Sempre coisas imaginas, nunca te escapo. Mas nada tu conseguirás alcançar, e do meu coração ficarás ainda mais longe. E isso para ti será a coisa pior. Se é este o caso, é porque assim o caso me aprouve. 565 Senta-te em silêncio e ouve as minhas palavras. Com receio de que em nada te ajudem os deuses no Olimpo. Quando de te me aproximar, para te por minhas mãos irresistíveis. Assim falou, amedrontou-se era a rainha com olhos de plácida toura. Sentou-se em silêncio, vergando seu amado coração. Confrangeram-se no palácio de Zeus os deuses celestiais. Entre eles tomou então a palavra o famoso artífice, Hefesto. Para agradar a mãe amada, era de alvos braços. Na verdade que trabalho tão triste e insuportável. Se vos agredis deste modo por causa dos mortais, lançando conflito entre os deuses. Nem há prazer no belo festim, pois prevalece o que há de pior. A minha mãe dou este conselho, sabedora embora seja, que agrade a Zeus, pai amado, para que de novo a não censure o pai, agitando assim o nosso banquete. E se quisesse o astral relampejador Olímpio precipitar-nos dos nossos assentos, é que de longe é ele o mais forte. Mas fala-lhe tu com palavras suaves, de imediato. Será o Olímpio compassivo para conosco. Assim falou, levantando-se, uma taça de asa dupla. Colocou nas mãos da mãe amada, e assim lhe disse: aguenta, minha mãe, e refreia-te apesar do que sofres, para que a ti, que tanto amo, meus olhos não vejam atingida, pois nessa altura não poderia eu socorrer-te. Por mais que me doesse. Duro é o Olímpio de enfrentar. Já em tempo anterior, quando tentei salvar-te, me agarrou. Ele pelo pé e me lançou para fora do limiar divino. Durante um dia inteiro me despenhei, e ao pôr do sol, caí em Lemnos, pouco era o sopro que me restava. Foi aí, depois da minha queda, que os Cíntias me trataram. Assim falou, e sorriu a deusa, era de alvos braços. Sorrindo, recebeu na mão a taça do filho. Depois, da esquerda para a direita, a todos os outros deuses. Ele serviu o doce néctar, tirando de uma cratera. E brotou entre os deuses bem-aventurados o riso inexaurível, quando viram Hefesto afadigando-se pelo palácio. Deste modo, durante todo o dia, até ao pôr do sol, se banquetearam, e nada lhes faltou no festim compartilhado. Nem mesmo a lindíssima lira, que Apolo segurava. Nem o canto das musas, que cantavam um canto alternado, respondendo umas às outras com voz maravilhosa. Quando desceu a luz resplandecente do sol, cada qual foi para sua casa descansar, lá onde o palácio para cada um construíra com artes engenhosas. O muito famigerado Hefesto, deus ambidestro. Para o leito foi Zeus, astral relampejador Olímpio, onde costumava dormir quando o doce sono sobrevinha. Deitou-se e adormeceu. Ao seu lado estava a Hera do trono dourado. Canto número 2. Os outros deuses e os homens, senhores de carros de cavalos, dormiram toda a noite. Só a Zeus não tomou o sono suave, mas ponderava em seu espírito como poderia trazer honra a Aquiles, matando muitos junto às naus dos aqueus. No espírito lhe surgiu então a melhor deliberação: enviar um sonho nocivo ao atrida Agamemnon.
e falando-lhe proferiu palavras aladas. Vai agora, ó sonho nocivo, até as naus velozes dos aqueus. Quando chegares à tenda do atrida Agamenon, com verdade lhe diz tudo como te ordeno. Manda-o armar depressa os aqueus de longos cabelos, pois agora lhe seria dado tomar a cidade de amplas ruas. Dos troianos, porquanto se não dividem já os imortais. Que no Olimpo tem sua morada, a todos convenceu. Era suplicante, mas concedemos-lhe que ganhe a glória. Assim falou. Partiu o sonho, assim que ouviu as palavras. Chegou rapidamente às naus velozes dos aqueus, e foi ter com o atrida Agamenon. Encontrou-o, a dormir na tenda, sobre ele se derramava o sono imortal. Postou-se junto à sua cabeça com a forma do filho de Neleu, Nestor, a quem entre os anciãos mais honrava Agamenon. Assemelhando-se a ele, assim lhe falou o sonho divino. Tu dormes, ó filho do fogoso Atreu, domador de cavalos. Não deve dormir toda a noite o homem aconselhado. A quem está confiada a hoste, a quem tantas coisas preocupam. Mas agora presta rapidamente atenção. Sou mensageiro de Zeus, que embora esteja longe tem grande pena e se compadece de ti. Manda armar depressa os aqueus de longos cabelos, pois agora te seria dado tomar a cidade de amplas ruas. Dos troianos, porquanto se não dividem já os imortais. Que no Olimpo tem a sua morada, a todos convenceu. Era suplicante, mas sobre os troianos pousam desgraças. Bindas de Zeus. Mas tu guarda isto no teu espírito, que o ouvido, se não apodere de ti, quando te largar o sono doce como mel. Assim falando, desapareceu o sonho, deixando-o ali a refletir, no coração sobre coisas que não haveriam de se cumprir, pois pensava ele poder naquele dia tomar a cidade de Príamo. Insensato, que não conhecia os trabalhos que Zeus planejava. Na verdade era sua intenção impor sofrimentos e gemidos, tanto a troianos como a danaos, no decurso de combates renitens. Então acordou do sono, retinia em derredor a voz divina. Sentou-se direito e vestiu a bela túnica macia, de recente urdidura, e sobre si atirou uma capa. Nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Aos ombros atirou uma espada cravejada de prata. E tomou o cetro paterno, imperecível para sempre, com o qual se dirigiu às naus dos aqueus vestidos de bronze. Nesse momento subiu a aurora ao alto Olimpo, para anunciar a luz a Zeus e aos outros imortais. Logo ordenou aos arautos de voz penetrante, que chamassem para a assembleia os aqueus de longos cabelos. Aqueles chamaram, e reuniram-se estes com grande rapidez. Porém o rei sentou primeiro o conselho dos magnânimos anciãos, junto à nau de Nestor, o rei nascido em Pilos. Depois de os reunir, cogitou uma cuidada deliberação. Ouve-me, amigos. Veio ao meu encontro enquanto dormia. Um sonho na noite imortal. Ao divino Nestor muito. Se assemelhava no aspecto, na estatura e no porte. Postou-se junto à minha cabeça e assim me disse. Tu dormes, ó filho do fogoso Atreu, domador de cavalos. Não deve dormir toda a noite o homem aconselhado. A quem está confiada a hoste, a quem tantas coisas preocupam. Mas agora presta rapidamente atenção. Sou mensageiro de Zeus, que embora esteja longe tem grande pena e se compadece de ti. 65 Manda armar depressa os aqueus de longos cabelos, pois agora te seria dado tomar a cidade de amplas ruas. Dos troianos, porquanto se não dividem já os imortais. Que no Olimpo tem a sua morada, a todos convenceu. Era suplicante, mas sobre os troianos pousam desgraças. Bindas de Zeus. Mas tu guarda isto no teu espírito. Assim, dizendo, vou para longe, largou-me então o doce sono. Incitemos agora na medida do possível os filhos dos aqueus. Com palavras, antes de mais, irei pô-los à prova como deve ser. Darei ordem para que fujam com as naus de muitos remos. Porém vós de todos os lados devereis refreá-los com palavras. Tendo assim falado voltou de novo a sentar-se. Entre eles, se levantou Nestor, ele que era rei de Pilos Arenosa. Bem intencionado assim se dirigiu à assembleia. Ó amigos, regentes e comandantes dos argivos! Se qualquer outro dos aqueus tivesse relatado este sonho, considerá-lo-íamos um logro e mais ainda o rejeitaríamos. Mas quem o viu é quem se declara dos aqueus o mais nobre. Incitemos agora na medida do possível os filhos dos aqueus. Assim falando foi o primeiro a retirar-se da assembleia. Por seu lado se levantaram e obedeceram ao pastor do povo, os reis detentores de cetro, e por seu lado se apressava o povo, tal como se lançam as raças das abelhas enxameantes, de uma concava rocha saindo uma atrás da outra sem cessar, e esvoaçam em cachos sobre as flores da primavera, voando algumas por aqui, outras porém por ali. Assim das naus e das tendas muitas raças, marchavam em frente pela areia funda em grupos, até a assembleia. Entre eles lavrava como fogo o rumor,
mensageiro de Zeus, impelindo-os a se reunirem. Em agitação turbulenta estava a assembleia e a terra gemeu, sob o peso dos homens sentados. Ouviam-se e com seus gritos tentavam 9 arautos contê-los, para que parassem de berrar e ouvissem os reis criados por Zeus. A custo se sentara o povo, contido nos seus assentos. Tendo já parado o clangor, levantou-se o poderoso Agamemnon, segurando o cetro que com seu esforço fabricara Hefesto. Hefesto deu depois a Zeus Cronida soberano, e por sua vez o deu Zeus ao forte matador de Argos, Hermes soberano, que o deu a Pélope, condutor de cavalos. Por sua vez de novo o deu Pélope a Atreu, pastor do povo. E Atreu ao morrer deixou a Tiestes dos muitos rebanhos. Por sua vez o deixou Tiestes a Agamemnon para que o detivesse. Assim regendo muitas ilhas e toda a região de Argos. Apoiado contra o cetro, assim falou ele aos argivos. Ó amigos, heróis dos Dânaos e escudeiros de Ares. Grandemente me iludiu Zeus Cronida com grave desvario. Deus duro, que antes me prometera inclinando a cabeça, que eu regressaria para casa depois de saquear Ilion de belas muralhas. Mas agora congeminou um dolo maldoso e manda-me voltar sem glória para Argos, depois de ter perdido tanto povo. É assim o bel prazer de Zeus de supremo poder, que deitou por terra as cabeças de muitas cidades, e a outras ainda fará o mesmo, é que sua é a força máxima. Pois esta é uma vergonha de que ouvirão falar os vindouros. Que deste modo, em vão, uma hoste tão numerosa e valorosa, de aqueus uma guerra guerreou escusada e lutou contra homens. Em menor número, sem que por fim se visse qualquer finalidade. Se na verdade quiséssemos, tanto aqueus como troianos, celebrar leais juramentos para contarmos ambos os lados, e se reunissem os troianos, tantos quantos habitam seus lares, e se nós aqueus nos organizássemos em grupos de 10, e se cada grupo escolhesse um troiano como escansão, muitos grupos de 10 não teriam quem lhes vertesse o vinho. Desta maneira afirmo eu que os filhos dos aqueus excedem, em número os troianos, que habitam a cidade. Mas existem, aliados de muitas cidades, homens que arremessam lanças, que me impedem e não permitem a mim, que tanto quero, saquear a cidade bem habitada de Ilion. Já passaram 9 anos do grande Zeus. Das naus apodrecem as madeiras, soltam-se as amarras. As nossas esposas e os nossos filhos pequenos estão sentados nos palácios à nossa espera. Mas a nossa tarefa está por cumprir, aquela por causa da qual aqui viemos. Mas façamos como eu digo e obedeçamos todos. Fujamos com as naus para nossa amada terra-pátria, pois não tomaremos Troia, a cidade de amplas ruas. Assim falou, a todos agitou o coração no peito por entre a multidão, a todos quantos não participaram do conselho. E a assembleia foi posta em movimento como as grandes ondas, no mar de Icária, que o Euro e o Noto fizeram surgir, precipitando-se das nuvens de Zeus Pai, tal como quando a sobrevinda do Zéfiro move uma funda seara, com a violência do seu sopro e faz vergar as espigas. Assim a assembleia foi posta em movimento. Com gritos, corriam em direção às naus, sob os seus pés se elevou, no alto a poeira. Cada um chamava pelo outro, para se acercar das naus e arrastá-las para o mar divino. Desimpediram os acessos e ao céu chegou o alarido dos saudosos de casa. Debaixo das naus tiraram os suportes. Então teriam os argivos granjeado o regresso além do destino. Se a Atena não tivesse era proferido a seguinte palavra: Ah, a Tritona, filha de Zeus detentor da égide. É assim que para casa e para a amada terra pátria fugirão os argivos sobre o vasto dorso do mar? E a Príamo e aos troianos assim deixariam a soberba Helena, a argiva, em prol da qual muitos dos aqueus morreram em Troia, longe da amada terra-pátria. Mas vai tu agora por entre a hoste dos aqueus vestidos de bronze. Com as tuas palavras suaves refreia cada homem. Não deixes que eles arrastem as naus recurvas para o mar. Assim falou, e não desobedeceu Atena, a deusa de olhos esverdeados. Lançou-se veloz dos píncaros do Olimpo, e rapidamente chegou às naus velozes dos aqueus. Encontrou em seguida Ulisses, igual de Zeus em conselho. Em riste, pois na nau bem construída não pusera ainda a mão, uma vez que a dor se abatera sobre o espírito e o coração. Postando-se junto dele, assim lhe disse Atena de olhos esverdeados: Filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de 1000 ardis. É deste modo que para a vossa amada terra-pátria fugireis, precipitando-vos para as naus de muitos remos, e a Príamo e aos troianos assim deixaríeis a soberba Helena, a argiva, em prol da qual muitos dos aqueus morreram em Troia, longe da amada terra-pátria. Mas vai agora por entre a hoste dos aqueus, não fiques para trás. Com as tuas palavras suaves refreia cada homem. Não deixes que eles arrastem as naus recurvas para o mar. Assim disse,
e ele reconheceu a voz da deusa que lhe falava. Caminhou depressa, atirando a capa ao chão, que apanhou. O escudeiro Euríbates de Ítaca, que o servia, foi ter com Agamenon, filho de Atreu, e dele recebeu o cetro paterno, imperecível para sempre. Segurando-o foi por entre as naus dos aqueus vestidos de bronze. Se porventura encontrava um rei ou outro homem nobre, aproximava-se dele e com palavras suaves o refreava. Desvairado, parece mal assustares-te como se fosses um covarde. Senta-te agora e manda também sentar-se o teu povo, pois não sabes ainda ao certo a intenção do Atrida, que agora os põe à prova, mas depressa castigará os filhos dos aqueus. Não ouvimos nós todos no conselho aquilo que ele disse? Que encolerizado ele não faça mal aos filhos dos aqueus, pois orgulhoso é o coração dos reis criados por Zeus. É de Zeus que vem a sua honra, ama os Zeus, o conselheiro. Mas se porventura via um homem do povo metido numa rixa, batia-lhe com o cetro, repreendendo-o com estas palavras: Desperado, senta-te sossegado e ouve o que dizem outros. Melhores que tu, não passas de um covarde, de um fraco. Não serves para nada, nem na guerra, nem pelo conselho. Não penses que, aqui, nós aqueus somos todos reis. Não é bom serem todos a mandar. É um que manda. Um é o rei, a quem deu o cronida de retorcidos conselhos, o cetro e o direito de legislar, para que decida por todos. Autoritário, assim percorreu o exército, e para a assembleia se precipitaram eles de novo, de junto das naus e das tendas, com o estrondo da onda que no mar marulhante rebenta. Contra a longa praia e das profundezas sai um rouco bramido. Todos os outros se sentaram, contidos nos seus assentos. Só Tersites de fala desmedida continuava a tagarelar. Ele que no espírito tinha muitas e feias palavras, sem nexo e sem propósito, para vilipendiar os reis. Embora o que acaso lhe ocorresse dizer fizesse surgir o riso. Entre os argivos, era o homem mais feio que veio para Ilion. Tinha as pernas tortas e era coxo num pé, os ombros eram curvados, dobrando-se sobre o peito. A cabeça era pontiaguda, donde despontava uma rala lanugem. Para Aquiles e Ulisses era ele especialmente odioso, pois contra ambos disparatava, mas agora era contra o divino Agamenon que gritava estridentes insultos. Muito irados contra ele estavam os aqueus no coração. Mas ele gritava em voz alta e assim insultava Agamenon. Filho de Atreu, estás descontente? Falta-te alguma coisa? As tuas tendas estão cheias de bronze e muitas mulheres escolhidas estão nas tuas tendas, essas que nós aqueus te demos em primeiro lugar, quando saqueávamos uma cidade. Ou será ouro que tu queres? Ouro que te tragam dos troianos 230 domadores de cavalos de Ilion, como resgate pelo filho, que eu ou outro dos aqueus capturei e trouxe para cá. Ou será uma mulher jovem, para ela te unires em amor, e para ficares só tu com ela? Parece mal ser quem manda neles a trazer as desgraças aos filhos dos aqueus. Covards, tristes virgens, mulheres aqueias, já não aqueus. Regressemos para casa com as naus e deixemos aqui este homem em Troia para tirar proveito dos despojos, para que veja se em alguma coisa também nós contribuímos, ou não. Ele que há pouco desonrou Aquiles, melhor homem que ele, pois tirou-lhe o prêmio, devido à sua própria arrogância. Na verdade não há raiva no coração de Aquiles, não quer saber. Se assim não fosse, ó Atrida, teria sido insolente pela última vez. Assim falou Tersites, insultando Agamenon, pastor do povo. Rapidamente se postou junto dele o divino Ulisses. Fitando-o com sobrolho carregado repreendeu-o com duras palavras. Tersites de fala desbragada, embora até sejas bom orador. Controla-te. Não queiras entrar, sozinho, em conflito com reis. Pois eu afirmo que não há criatura mortal mais abjeta que tu, entre todos que para debaixo de Ilion vieram com os Atridas. Por isso não devias andar com os nomes dos reis na boca, nem proferir injúrias, nem preocupar-te com o regresso. Não sabemos ao certo como estas coisas se passarão. Se nós os filhos dos aqueus regressaremos bem ou mal. Agora contra o Atrida Agamenon, pastor do povo, lanças insultos, porque lhe oferecem muitos prêmios. Os heróis Dânaos. É assim que falas, com impropérios. Mas uma coisa eu te direi, coisa que se cumprirá. Se eu te encontrar outra vez a disparatar como agora, que a cabeça não permaneça sobre os ombros de Ulisses, e que eu não me chame pai de Telêmaco. Se eu não te agarro e te dispo a roupa, a túnica e a capa com que cobres as vergonhas, e te mando embora a chorar da assembleia para junto das naus velozes, espancado com bordoada humilhante. Assim falou, e com o cetro bateu-lhe nas costas e nos ombros. Tersites agachou-se, copiosamente lhe escorriam as lágrimas. Logo lhe apareceu nas costas um inchaço ensanguentado. Sob o cetro de ouro,
Mas sentou-se, amedrontado. E cheio de dores, com expressão desesperada, limpou as lágrimas. Mas os outros, embora acabrunhados, riam-se aprazivelmente. Entre eles um assim dizia, olhando de soslaio para outro. Ah, na verdade são aos milhares os feitos valentes de Ulisses, tanto na primazia dos conselhos como na autoridade guerreira. Mas esta foi a melhor coisa que ele fez entre os argivos, visto que cortou o palavreado a este caluniador desavergonhado. Não me parece que doravante o seu coração orgulhoso de novo o encoraja a insultar reis com palavras despudoradas. Assim falava a multidão. Levantou-se Ulisses, saqueador de cidades, segurando o cetro na mão. A seu lado ia Atena de olhos esverdeados, semelhante a um arauto, que ordenava às hostes que se calassem, de modo a que os filhos dos aqueus, os mais perto e mais longe, ouvissem as palavras e seguissem o que lhes era aconselhado. Bem intencionado, assim se dirigiu à assembleia. Atrida, de-te agora, ó soberano, querem os aqueus fazer, o mais desprezado entre todos os homens mortais. Nem cumprem a promessa que te fizeram, quando para que se dirigiram de Argos apastentadora de cavalos. Que regressarias para casa depois de saquear Ilion de belas muralhas. É que na verdade como crianças pequenas ou viúvas, eles choram uns com os outros por voltar para casa. De fato isto é esforço para se voltar para casa desanimado. Pois aquele que está longe da mulher um só mês, sofre na nau bem construída, esse a quem os ventos invernosos e o mar revolto mantém longe. Mas para nós chegou já volvido o 9º ano. Desde que aqui estamos, pelo que não levo a mal aos aqueus que sofram junto às naus recurvas. Mas é vergonhoso nos demorarmos para regressarmos sem nada. Aguentai, amigos, e permanecei mais um tempo, para sabermos se com verdade ou sem ela calças vaticinou. Pois todos sabemos isto nos corações, e todos vós sois testemunhas, todos que as divindades da morte não levaram. Ontem ou antes de ontem, quando as naus dos aqueus se reuniram em Aulis, trazendo desgraças a Príamo e aos troianos, e nós em torno de uma fonte nos sagrados altares sacrificávamos aos imortais e oferecíamos hecatombes, debaixo de um belo plátano, donde fluía água transparente. Foi então que apareceu um grande portento, uma serpente, de dorso avermelhado, medonha, que o Olímpio mostrará. À luz do dia, deslizou debaixo do altar e atirou-se ao plátano, onde estavam as crias de um pardal, crias inocentes. No ramo mais alto, aterrorizadas sob as folhas. Eram 8, com a mãe que as gerara eram 9. Então a serpente devorou as crias, que piavam de modo confrangedor, enquanto a mãe esvoaçava, chorando pelos filhos. Porém a serpente enrolando-se apanhou a chorosa pela asa. Mas depois que devorou as crias e o próprio pardal, invisível fez a serpente o Deus que a fizera visível. Em pedra a transformou o cronida de retorcidos conselhos. E nós ali em pé nos espantamos com o que acontecerá. Quando o portento terrível interrompeu a hecatombe, imediatamente nos deu calças o seguinte vaticínio. Por que vos mantendes em silêncio, ó aqueus de longos cabelos? A vós mostrou este grande prodígio Zeus conselheiro, que veio tarde, que tarde se cumprirá, mas cuja fama nunca morrerá. Tal como a serpente devorou as crias e o próprio pardal. Eram 8, com a mãe que as gerara eram 9. Assim durante igual número de anos estaremos em guerra, mas no 10º ano saquearemos a cidade de amplas ruas. Foi assim que ele falou, e agora na verdade tudo se cumpre. Permanecei todos aqui, ó aqueus de belas Cnêmides, até que tomemos a imponente cidadela de Príamo. Assim falou. Os argivos levantaram um grande alarido, e as naus em derredor ressoaram devido aos gritos dos aqueus, que elogiavam as palavras do divino Ulisses. Entre eles falou então Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Ah, na verdade vós conduzis uma assembleia como se fosseis rapazinhos tolos, que nada percebem dos trabalhos da guerra. Aonde foram parar os nossos acordos e juramentos? Que se lancem então no fogo os conselhos e planos dos homens. As libações sem mistura, os apertos de mão em que confiamos. Inúteis são estas altercações com palavras, visto que expediente algum conseguimos encontrar, apesar de há muito aqui estarmos. Atrida, mantém como até aqui fizeste sem cedências o propósito. Rege os argivos, conduzindo-os para tremendos combates. Deixa que estes pereçam, um ou dois dentre os aqueus, que querem deliberar separadamente, mas daí não virá vantagem alguma, antes que partam para Argos, antes que saibamos se é mentira a promessa de Zeus detentor da égide. Pois eu declaro que o cronida de supremo poder inclinou a cabeça naquele dia, em que nas naus velozes embarcaram os argivos, para aos troianos trazerem a morte e o destino, relampejando do lado direito e mostrando portentos favoráveis. Por conseguinte, que ninguém se apresse a regressar para casa.
antes que ao lado da mulher de algum troiano tenha dormido, vingando assim os estrebuchamentos e lamentações de Helena. Todavia, se alguém está profundamente desejoso de regressar, que pegue então na sua nau bem construída, para que à frente de todos encontre a morte e o destino. Mas reflete tu próprio, ó soberano, e deixa-te convencer por outro. Para ti não será digna de rejeição a palavra que eu proferir. Separa os homens por raças e por tribos, ó Agamemnon. Que a tribo preste auxílio cada tribo, a raça, cada raça. Se tu assim fizeres e se te obedecerem os aqueus, ficarás a saber quem são os covardes entre os chefes e o povo, e quem são os valentes, pois combaterão nas suas seções. Ficarás a saber se é por vontade divina que não tomas a cidade, ou se é pela covardia dos homens, pela sua incapacidade guerreira. Respondendo-lhe assim falou o poderoso Agamemnon. No discurso vences tu de novo, ó ancião, os filhos dos aqueus. Quem me dera, ó Zeus Pai, ó Atena, ó Apolo, ter entre os aqueus 10 conselheiros de tal categoria. Rapidamente se vergaria a cidade de Príamo soberano, e pelas nossas mãos seria tomada e saqueada. Mas a mim deu sofrimento Zeus Cronida detentor da égide, que me atira para conflitos escusados e desentendimentos. Na verdade por causa da donzela eu e Aquiles entramos em conflito com palavras violentas, comecei eu por me encolerizar. Se alguma vez nos voltarmos a unir em conselho, para os troianos, não haverá mais adiamento da desgraça, nem por um momento. Ide agora tomar a vossa refeição, para podermos combater. Que cada um afie bem a lança e cuide bem do escudo. Que cada um dê bem de comer aos cavalos de pés velozes. Que cada um verifique bem o carro e pense na guerra, para que todo dia sejamos postos à prova na guerra detestável. Pois não haverá qualquer pausa, nem por um momento, até que chegue a noite para separar a fúria dos homens. Em torno do peito escorrerá de suor o talabarte do escudo, duplamente protetor, cansaço sentir-se-á na mão que segura a lança. De suor escorrerá o cavalo enquanto puxa o carro polido. Mas aquele que eu encontrar longe da refrega com vontade de permanecer junto às naus recurvas, para esse não haverá meio de fugir seguidamente aos cães e às aves de rapina. Assim falou, e os argivos gritaram alto como a onda contra o elevado promontório, quando o noto sobrevindo a atira contra um rochedo saliente de que nunca se afastam. As ondas de todos os ventos, quando surgem deste lado e daquele, levantaram-se para se dispersar depressa por entre as naus. Depois fizeram fogo nas tendas e tomaram a refeição. E cada um sacrificava a um dos deuses que são para sempre, rezando para escapar à morte e à labutação da refrega. Porém Agamemnon senhor dos homens sacrificou um gordo boi de 5 anos de idade ao Cronida de supremo poder, e chamou os anciãos e chefes da hoste dos aqueus, Nestor em primeiro lugar e o soberano Idomeneu, mas também os 2 ajantes e o filho de Tideu. Como sexto veio Ulisses, igual de Zeus no conselho. Por sua livre vontade veio Menelau, excelente em auxílio, pois sabia bem no coração com que se afadigava o irmão. Posicionaram-se em torno do boi e tomaram os grãos de cevada. Entre eles rezou assim o poderoso Agamemnon. Gloriosíssimo Zeus Máximo, ó Deus da nuvem azul, que o éter habitas, que o sol se não ponha e não sobrevenha a escuridão, antes que eu tenha derrubado a sala de banquetes de Príamo, negra de fumo e lhe tenha destruído as portas com fogo ardente, nem antes que tenha rasgado em torno do peito de Heitor a túnica, com o bronze, e que em volta dele muitos companheiros mordam a terra ao baterem com a cabeça no chão. Assim falou, mas a ele não concederia cumprimento o Cronida. Aceitou o sacrifício, mas retribuiu-lhe com esforços incessantes. Depois que rezaram e atiraram os grãos de cevada, primeiro puxaram para trás as cabeças das vítimas, e depois as degolaram e esfolaram. Cortaram as coxas e cobriram-nas com dupla camada de gordura e sobre elas colocaram pedaços de carne crua. Assaram-nas em espetos de madeira desnudados de folhas, e espetaram as vísceras, que assaram sobre a chama de Hefesto. Queimadas as coxas, proveram as vísceras. Cortaram o resto da carne e puseram-na em espetos. Assaram-na com cuidado e dos espetos atiraram. Quando puseram termo ao esforço de preparar o jantar, comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. Mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, entre eles tomou a palavra Nestor de Gerênia, o cavaleiro. Glorioso Atrida, Agamemnon soberano dos homens. Não permaneçamos agora reunidos, nem por mais tempo. Adiemos a obra que o Deus nos põe nas mãos. Mas que agora os arautos dos aqueus vestidos de bronze chamem ao longo das naus para que o povo se reúna. Pela nossa parte, percorramos juntos o vasto exército dos aqueus, para mais depressa suscitarmos o combate afiado. Falou, e não lhe desobedeceu Agamemnon soberano dos homens.
Logo ordenou aos arautos de voz penetrante que chamassem para a guerra os aqueus de longos cabelos. Aqueles chamaram, e reuniram-se estes com grande rapidez. De roda do Atrida os reis criados por Zeus apressavam-se na organização do exército, e com eles ia Atena de olhos esverdeados, Segirando a Egide, Veneranda, e Marcessival, Immortal, de que pendiam 100 borlas inteiramente feitas de ouro, todas bem forjadas, valendo cada uma o preço de 100 bois. Com ela se lançava, faiscante, pela hoste dos aqueus, incitando-os a avançar. No peito de cada um lançava, no coração a força inquebrantável para guerrear e combater. Então lhes pareceu a guerra mais doce do que regressar nas côncavas naus para a amada terra-pátria. Tal como o fogo violento incendeia uma enorme floresta. No cume da montanha e de longe se avistam as labaredas. Assim do bronze incontável daqueles que marchavam. Subia pelo ar o fulgor resplandecente até ao céu. Tal como as muitas raças de pássaros providos de asas. Gonsu o gru o sim do longo pescoço, na pradaria asiática junto às correntes do Caístrio. Voam por aqui e por ali, radiantes com a força das asas, avançando à medida que gritam e toda a pradaria ressoa. Assim as muitas raças se entornaram das naus e das tendas, para a planície do Escamandro, e de modo terrível. Ressoou a terra debaixo dos pés, deles e dos cavalos. Posicionaram-se então na pradaria florida do Escamandro, aos milhares, como as folhas e as flores na época própria. Tal como as muitas raças de moscas enxameantes, que zumbem através da propriedade do pastor, na estação primaveril, quando o leite enche os baldes. Assim contra os troianos estavam os aqueus de longos cabelos, posicionados na planície, desejosos de os desmembrar, tal como caprinos rebanhos de cabras os homens cabreiros. Separam facilmente, quando se misturam nas pastagens. Assim os comandantes os organizavam por aqui e por ali, para seguirem para a guerra, entre eles o poderoso Agamemnon, nos olhos e na cabeça igual de Zeus que com o trovão se deleita, nos abdominais igual de Ares, e nos peitorais, de Poseidon. E tal como no rebanho de bois acima dos outros se destaca o touro, pois dele é a preeminência entre os bois arrebanhados. Assim naquele dia concedeu Zeus ao Atrida que se destacasse, no meio da multidão, o mais preeminente dos heróis. Dizei-me agora, ó musas que no Olimpo tendes vossas moradas, pois sois deusas, estáis presentes e todas as coisas sabeis, ao passo que a nós chega apenas a fama e nada sabemos. Quem foram os comandantes dos Dânaos e seus reis? A multidão eu não seria capaz de enumerar ou nomear, nem que tivesse 10 línguas, ou então 10 bocas, uma voz indefectível e um coração de bronze. A não ser que vós, musas olímpias, filhas de Zeus detentor da égide, me lembrasseis todos quantes vieram para debaixo de Ilion. Enumerarei os comandantes das naus e a ordenação das naus. Dos beócios foram comandantes Leito e Peneleu, assim como Arcesilau e Protoenor e Clônio, eles que na Íria habitavam e em Aulis rochosa, em Esqueno e Escolo e Eteuno de muitas escarpas, e em Tespeia e Graia e no espaçoso Micalesso. Eram eles que habitavam Arma e Ilésio e Eritras, senhores de Hélion, mas também de Ila e de Pétion, de Ocália e de Médion, cidadela bem fundada, de Copas, Eutreses e de Tisbe cheia de pombas. Habitavam Coroneia e Aliarto de Relva atapetado, senhores de Plateia que habitavam Glissas, senhores de Hipotebas, cidadela bem fundada, e do sagrado Onquesto, reluzente bosque de Poseidon, que detinham Arna rica em vinhas e Mideia, a sacratíssima Nisa e Antédon junto do mar. Destes vieram 50 naus, em cada uma. Embarcaram 120 mancebos dos beócios, os que habitavam Asplédon e Orcômeno dos Míneas. Desses eram chefes Ascálafo e Álmeno, filhos de Ares, a quem gerara, em casa de Héctor filho de Azeu, Astílca, a virgem veneranda, depois de subir para o tálamo. Com Ares possante, pois em segredo ele dormira com ela. Alinhavam com estes côncavas naus em número de 30. Dos fósseis eram comandantes Esquédio e Epístrofo, filhos de Ífito, filho do magnânimo Náubulo. Eram senhores de Cipariço e de Piton rochosa, da sacratíssima Crisa, de Daulis e do Panopeu. Eram eles que habitavam Anemoreia e Iâmpolis, vivendo junto do Cefiso, rio divino. Detinham ainda Lileia, junto da nascente do Cefiso. Com eles seguiam escuras naus em número de 40. Posicionaram com eficiência o alinhamento dos fósseis, preparados para a luta com os beócios do lado esquerdo. Dos Lócrios era comandante o rápido Ájax, filho de Oileu. O menor dos dois ajantes, sem a estatura de Ájax, filho de Télamon. Era menor, de longe. Era baixo e vestia um colete de linho, mas com a lança era superior a todos os helenos e aqueus. Eram estes que habitavam Sino e Opoente e Caliaro, Bessa e Escarfa e as agradáveis Algeias,
Tarfa e Tronil junto às correntes de Boágrio. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. Dos Lócrios, que habitam defronte da sagrada Eubeia. Senhores de Eubeia eram os abantes resfolegando força, que detinham Calces e Irétria e Estieia de muitas vinhas, e Serinto junto do mar e a cidadela sagrada de Dil. Senhores de Cristo que habitava Mestira. Deles era comandante Elefenor, Vergonte de Ares, filho de Calcodonte, magnânimo comandante dos abantes. Seguiam-no os velozes abantes, que usavam cabelo comprido atrás, lanceiros desejosos de rasgar com lanças espetadas. Os coletes que protegiam o peito dos inimigos. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. E aqueles que detinham Atenas, cidadela bem fundada, terra do magnânimo Erecteu, a quem outrora alimentou Atena, filha de Zeus, quando deu à luz a terra produtora de cereais. Fez com que habitasse Atenas, no seu templo esplendoroso, onde com o sacrifício de touros e carneiros o tranquilizam. Os mancebos dos atenienses, volvidos os anos. Destes era comandante Menesteu, filho de Peteu. Semelhante a ele não havia outro homem na terra, capaz de alinhar carros de cavalos e homens portadores de escudo. Só Nestor com ele rivalizava, pois era ele o mais velho. Com ele seguiam escuras naus em número de 50. E de Salamina conduziu Ájax 12 naus, que posicionou junto às falanges dos atenienses, os que eram senhores de Argos e de Tirinto amuralhada, de Hermione e de Asina recortadas pela baía funda, Trezena e Ionas e Epidauro cheio de vinhas, senhores de Egina e de Mases, mancebos dos aqueus. Deles era comandante Diomedes, excelente em auxílio, e Estênelo, filho amado do glorioso Capaneu. Com eles vinha um terceiro, Euríalo, homem divino, filho do soberano Mecisteu, filho de Talau. Mas a todos eles comandava Diomedes, excelente em auxílio, e com ele seguiam escuras naus em número de 80. Os que detinham Micenas, cidadela bem fundada, a rica Corinto e as bem fundadas Cleunas, que habitavam Orneias e a agradável Aretíria. E Cícion, onde primeiro reinou Adrasto, e os que detinham Hiperésia e a íngreme Gonoessa, senhores de Pelena que habitava Megion, todo o Egíalo e por toda a ampla hélice. Deles comandava 100 naus o poderoso Agamemnon, filho de Atreu, e com ele seguiam as melhores e mais numerosas hostes, ele próprio vestido na sua glória, de bronze viril, destacando-se no meio de todos os heróis, porque era ele o mais nobre e comandava a hoste mais numerosa. Os que detinham a ravinosa Lacedemonia cheia de grutas, Fárice, Esparta e Messaqueia de Pombas, que habitavam Briseias e as agradáveis Algeias, senhores de Amíclas e de Elô, cidadela junto do mar, eles que detinham Lás e habitavam Étilo. Deles comandava o irmão, Menelau excelente em auxílio. 60 nós, separadamente Alan Horas. Entre elas se movimentava confiante na própria vontade, incitando-os à guerra, muito queria ele no coração vingar os estrebuchamentos e lamentações de Helena. Os que habitavam Pilos e a agradável Arena, Trion, travessia do Alfeu, e o bem fundado Epe. Eles que habitavam Cipariseis e Anfigeneia, Télio e Elô e Dórion, lá onde as musas encontraram Tâmires, o Trácio, e o canto lhe calaram. Vindo da Ecália, de casa de Eurito, o Ecálio. Pois ufanara-se ele de as vencer, se contra ele cantassem. As musas, filhas de Zeus detentor da égide. Mas elas na sua cólera o estropiaram e lhe tiraram o canto sortílego, fazendo-o esquecer a arte da lira. Destes era comandante Nestor de Gerênia, o cavaleiro. E com ele alinhavam 90 côncavas naus. Os que habitavam a Arcádia debaixo da escarpada montanha de Cilene, junto ao túmulo de Épito, onde os homens combatem. Encostados, senhores de Feneu e Orcomeno de muitos rebanhos. De Ripa e de Estrácia e da ventosa Enispa. Eles que detinham Tegeia e a agradável Mantineia. Senhores de Estínfalo que habitava Maparrácia. Deles comandava o filho de Anseu, o forte Agapenor. 60 naus, e em cada nau estavam embarcados homens Árcades, bons conhecedores da guerra. A eles dera o próprio Agamemnon, senhor dos homens, as naus bem construídas para a travessia do mar cor de vinho. Oferta do Atrida, porque a navegação em nada os interessava. E os que habitavam Buprásion e a Élide divina, toda a região que Hermina e Mírcino junto do mar, e a rocha Olênia e a Lésion delimitam. Destes havia 4 comandantes, e 10 naus velozes. Seguiam cada comandante, depois de embarcados muitos epeus. Comandantes eram por um lado Anfímaco e Tálpio. Este, filho de Cteato, aquele, de Eurito, da raça de Héctor. Por outro lado o filho de Amarinceu, de Ores possante. Como quarto comandava Polixeno, semelhante aos deuses, filho do soberano Agástenes, filho de Algeu. E de Dulíquio e de Equinas, ilhas sagradas. Do outro lado do mar, defronte de Élide,
Destes era comandante Meges, igual de Ares, filho de Fileu, a quem gerara o cavaleiro Fileu, dileto de Zeus, que outrora viera para Duliquio, irado contra o pai. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. E Ulisses comandava os magnânimos cefalênios, que habitavam Ítaca e o Nériton coberto de árvores agitadas pelo vento, senhores da Crocileia e da áspera Egílipe, que detinham os Assinto e habitavam Samos, senhores do continente e habitantes da orla marítima. Destes era comandante Ulisses, igual de Zeus no conselho. Com ele seguiam 12 naus de rebordos vermelhos. Dos etólios era o comandante Toas, filho de Andremon, eles que habitavam Pleuron e Óleno e Pilena, e Calces junto do mar e Cálidon rochosa. É que não viviam já os filhos do magnânimo Eneu. Nem ele próprio era vivo, nem o loiro Meleagro, a quem fora ordenado que regesse os etólios. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. Dos cretenses era comandante o famoso lanceiro Idomeneu, eles que detinham Cnoso e Gortina amuralhada, Licto e Mileto e Licasto de pedra branca, Festo e Rício, cidades bem habitadas, e os outros que habitavam Creta das 100 cidades. Destes eram comandantes o famoso lanceiro Idomeneu, e Meríones, igual de Eniálio matador de homens. Com ele seguiam escuras naus em número de 80. E Tlepólemo, filho de Heracles, homem alto e valente, conduzia de Rhodes 9 naus de orgulhosos ródios, eles que habitam Rhodes divididos em 3. Lindo e Eliso e Cameiro de pedra branca. Destes era comandante o famoso lanceiro Tlepólemo, que a Choqueia deu à luz devido à força de Heracles. Ela que fora trazida de Éfiride junto do rio Selês. Saqueadas muitas cidades de guerreiros criados por Zeus. Tlepólemo fora criado no belo recinto do palácio, mas imediatamente do pai matou o tio amado. Licínio, Vergonte de Ares, homem já idoso. Logo construiu as naus, e depois de reunir o povo, fugiu pelo mar, uma vez que era ameaçado pelos outros filhos e netos da força de Heracles. Nas suas errâncias chegou a Rhodes, sofrendo dores. Aí dividiu o povo em 3 tribos e foi estimado por Zeus, que é soberano dos deuses e dos homens. E sobre eles derramou o Cronida riquezas maravilhosas. Nireu comandou 3 naus de Cime. Nireu filho de Aglaia e de Cárope soberano. Nireu, que era o homem mais belo entre os outros Dânaos, que vieram para debaixo de Ilion, à exceção do irrepreensível Pelida. No entanto era um fraco, e pouco era o povo que o seguia. E os que detinham Nisiro e Crápato e Caso. E Cós, cidade de Eurípilo, e as ilhas Calídnias. Destes eram comandantes Fidipo e Antifo, ambos filhos de Téssalo, filho de Heracles. Com eles alinhavam 30 côncavas naus. Agora, daqueles que habitavam Argos de Pelasgo, senhores de Alô e Álope, habitantes de Traques, que detinham Aftia e a Hélade, terra de belas mulheres, mirmidões de seu nome, mas também helenos e aqueus. Destes comandava Aquiles 50 naus. Porém não era na guerra dolorosa que fixavam o pensamento, pois não havia quem os comandasse nas linhas de combate. Junto às naus estava deitado o divino Aquiles de pés velozes, encolerizado por causa de Briseida, doncella de lindo cabelo, que ele trouxera de Lirnesso após grandes esforços, quando destruiu Lirnesso e as muralhas de Tebas, tendo derrubado os lanceiros Mines e Epístrofo, filhos do soberano Eveno, filho de Selepo. Por causa dela estava Aquiles deitado em sofrimento. Mas em breve viria o momento de se levantar, e aqueles que detinham Fílace e o florido Píraso, santuário de Deméter, e Iton, mãe dos rebanhos, e Antron junto do mar Iptélio de relva tapetado. Destes fora comandante o belicoso Protesilau, quando era vivo, mas cobria-o agora a terra negra. Com ambas as faces dilaceradas, a esposa ficará em Fílace. Na casa incompleta, quanto a ele, mataram um Dárdano. Quando saltava da nau, de longe o primeiro dos aqueus. Porém não ficaram sem comandante, apesar das saudades. Mas comandava os Podarces, Vergonte de Ares, filho de Íficlo, filho de Fílaco rico em rebanhos. Ele próprio irmão do magnânimo Protesilau, nascido depois, mas o outro era melhor e mais velho. O belicoso herói Protesilau. Deste modo as hostes. Não faltava um chefe, apesar das saudades daquele valente. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. E aqueles que habitam feras junto ao lago de Bebês, Beba e Gláfiras e a bem fundada Ioco. Destes comandava 11 naus o filho amado de Admeto, Eumelo, que para Admeto deu à luz a divina entre as mulheres, Alceste, a mais excelsa na beleza das filhas de Pélias, e os que habitavam Metona e Talmácia, senhores de Melibeia e da áspera Olison. Destes comandava Filoctetes, o sapiente arqueiro. 7 naus, em cada uma tinham embarcado 50. Remadores, bons conhecedores do combate com arco e flecha, pois ele jazia agora numa ilha, em grande sofrimento.
na Sacra Lemnos, onde o deixaram os filhos dos aqueus, padecendo da ferida horrível de uma venenosa serpente. Aí jazia, cheio de dores, mas em breve se lembrariam. Os aqueus junto às naus do soberano Filoctetes. Porém não ficaram sem comandante, apesar das saudades. Mas comandava os Médon, filho ilegítimo de Oileu, que Rena dera a luz para Oileu, saqueador de cidades. E aqueles que detinham Trica e Toma das muitas escarpas, senhores da Ecália, cidade de Eurito, o Ecálio. Destes eram comandantes 2 filhos de Asclépio, excelentes médicos, Podalério e Macaon. Com eles alinhavam 30 côncavas naus. E os senhores de Ormênio e da Fonte Hipereia, que habitavam Astérion e os brancos cumes do Títano. Destes era comandante Eurípilo, glorioso filho de Evemon. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. E os que detinham Argissa e habitavam Girtona, Horta e Elona e a cidade branca de Oloosson. Destes era comandante o paciente guerreiro Polipetes, filho de Perito, gerado por Zeus imortal. Deu à luz para Perito a famosa Hipodamia, no dia em que se vingou dos centauros hirsutos, escorraçando-os de Pélion em direção a Etices. Não vinha só, pois com ele estava Leonteu, Vergonte de Ares, filho do magnânimo Corono, filho de Seno. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. Guneu comandou de Sifo 22 naus. Com ele vinham os Enienes e os Perebos, pacientes na guerra, que estabeleceram as suas casas na invernosa Dodona, e habitavam a terra arável junto do desejável Titaresso, que verte no pneu a sua corrente de lindo fluir, mas não mistura as suas águas com os redemoinhos prateados do pneu, mas corre como azeite sobre as águas dele. É afluente da terrível água Estígia dos juramentos. Dos magnetes era comandante Proto, filho de Tentredon, que viviam junto do pneu e do Pélion coberto de árvores. Agitadas pelo vento, comandava-os o veloz Proto. Com ele seguiam escuras naus em número de 40. Pois eram estes os regentes e comandantes dos Dânaos. Mas entre eles quem era o melhor diz-me agora tu, ó Musa. Entre homens e cavalos, que seguiram com os 2 Atridas. Quanto a cavalos, os melhores eram as éguas do filho de Feres. As que conduzia Eumelo, rápidas como pássaros. De igual pelo e de idade igual, os dorsos alinhados por um fio. Estas éguas criará na Pereia Apolo do arco de prata. Ambas fêmeas, portadoras do pânico de Ares. Quanto a homens, o melhor era Ájax, filho de Telamon. Estando Aquiles zangado, pois o melhor de todos era ele. Assim como os cavalos que transportavam o irrepreensível Pelida. Mas ele encontrava-se junto das naus recurvas, preparadas para o alto mar, encolerizado contra Agamemnon, pastor do povo, filho de Atreu. E as hostes ao longo da orla do mar se deleitavam com o lançamento de discos e de dardos, e com os arcos. Os cavalos estavam junto aos respectivos carros, mastigando o lódão e a salsa criada pelos pantanos. Os carros estavam bem cobertos e jaziam nas tendas dos comandantes, que sentiam saudades do chefe guerreiro, caminhando para trás e para a frente, mas sem combater. Assim marcharam como se o fogo lavrasse na terra inteira. A terra gemeu como que sob Zeus, que com o trovão se deleita, encolerizado, quando fustiga o chão em torno de Tifeu. Na terra dos Árimos, onde se diz ser o leito de Tifeu. Deste modo grandemente gemeu a terra sob os pés dos que caminhavam, e depressa atravessaram a planície. Aos troianos chegou Íris pela célere rajada dos seus pés. De junto de Zeus detentor da égide, com uma triste notícia. Estavam eles na assembleia perto dos portões de Príamo. E encontravam-se todos reunidos, tanto novos como velhos. Postando-se perto deles, falou Íris de pés velozes, assemelhando a voz a de Polites, filho de Príamo, que como sentinela dos troianos se sentava, confiante, na rapidez dos seus pés, no alto do túmulo do velho Exietes, à espera de ver os aqueus avançarem de junto das naus. Assemelhando-se a ele, assim falou Íris de pés velozes. Ancião, sempre te são caras as palavras, como outrora. Em tempo de paz, mas levantou-se agora a guerra incessante. Na verdade entrei já em muitos combates de homens. Mas nunca vi um exército como este, nem tão numeroso. Pois é como as folhas ou como os grãos de areia, que eles avançam, para combater contra a cidadela. Heitor, a ti em especial faço este apelo, faz como te digo. É que na grande cidadela de Príamo estão muitos aliados. E tem a sua própria língua cada um destes homens dispersos. Que cada um faça sinal àqueles que estão sob o seu comando, e que os conduza para fora, uma vez organizados os cidadãos. Assim falou, mas Heitor não deixou de reconhecer a voz da deusa, e depressa dispersou a assembleia. Lançaram-se as armas. Escancararam os portões e para fora se precipitou o exército, tanto infantaria como cavalaria. Levantou-se um fragor desmedido.
Ora existe uma íngreme elevação defronte da cidade. Lá longe na planície, com espaço desafogado em toda a volta. A que os homens dão o nome de Batieia, mas a que os deuses dão o nome de túmulo da agilíssima Mirina. Foi aí que os troianos e os aliados separaram as tropas. Dos troianos era comandante o grande Heitor de Elmo Faiscante, filho de Príamo, e com ele alinhavam as melhores hostes, e mais numerosas que combatiam com as lanças. Dos dardânios era comandante o valente filho de Anquises, Enéas, que a divina Afrodite dera a luz para Anquises, depois de ao homem se ter unido a deusa nas faldas do Ida. Não vinha só, pois com ele seguiam os 2 filhos de Antenor, Arquéloco e Acamas, bons conhecedores de todo o combate. Aqueles que habitavam Zeleia no sopé do Ida, homens ricos que bebem a água negra do Esepo. Troianos, destes era comandante o filho glorioso de Licaon, Pândaro, a quem o próprio Apolo oferecerá o arco. E os que detinham a Drasteia e a terra do Apeso, senhores de Petieia e da escarpada montanha de Tereia. Destes eram comandantes Adrasto e Ânfio do colete de linho, ambos filhos do Percósio Mérops, que acima de todos era perito nos vaticínios e não deixava que os filhos partissem para a guerra matadora de homens. Mas eles não obedeceram, pois era o destino da negra morte que os levava. Aqueles que habitavam Percota e Práctio, senhores de Sesto e Ábido e da divina Arisbe. Destes era comandante Ásio, filho de Írtaco, condutor de homens. Ásio, filho de Írtaco, a quem os grandes e fulvos cavalos haviam trazido, de junto do rio Selês. Hipoto comandava as raças de lanceiros pelasgos, que habitavam Larissa de Ferta e Sulcos. Destes eram comandantes Hipoto e Pileu, Vergonte de Ares, ambos filhos de Leto, o Pelasgo, filho de Têutamo. Mas os trácios eram comandados por Acamas e Piro, o herói, eles que estão contidos pelo forte Helesponto. Eufemo era o comandante dos lanceiros Cícones, filho de Trezeno, filho de Ceas criado por Zeus. Porém Pericmes conduzia os peonios de arcos recurvos, de longe, de Amídon junto à ampla corrente do Áxio. Do Áxio cujas águas fluem com mais beleza na terra. Dos Paflagonios era comandante Pilêmenes de coração hirsuto. Vinha da terra dos Enetos, donde vêm as mulas selvagens. Eram senhores de Citoro que habitavam Sésamo. Tinham suas famosas moradas em torno do rio Partênio, assim como Crona e Egíalo e os sublimes Eritinos. Mas dos Alizonas eram comandantes Ódio e Epístrofo. Da longínqua Álibe, o local de nascimento da prata. Dos Mísios eram comandantes Cromes e Ênomo, o Álgure. Porém não evitou o destino da morte, apesar dos augúrios. Mas foi subjugado, no rio, às mãos do veloz Aquiles, quando dizimava os troianos e também outros. Forces e o divino Ascânio comandavam os frígios. Da longínqua Ascânia, desejosos de combater na refrega. Dos Meunios eram comandantes Mestles e Antifo, filho de Telêmenes, dera-os à luz a ninfa do lago Gigeu. Comandaram os Meunis, que nasceram debaixo do Tmolo. Nastes comandou de novo os Cários de Bárbara Fala, senhores de Mileto e da montanha de Ftires com alta folhagem, das correntes de Meandro e dos altos píncaros de Mícale. Destes eram comandantes Anfímaco e Nastes. Nastes e Anfímaco, filhos gloriosos de Nomion. Veio ele para a guerra todo vestido de ouro como uma donzela. O estulto, pois não foi por isso que evitou a morte dolorosa, mas foi subjugado, no rio, às mãos do veloz Aquiles. E foi o fogoso Aquiles que lhe ficou com o ouro. E Sarpédon e o irrepreensível Glauco eram comandantes dos Lídios. Da longínqua Lídia, de junto dos torvelinhos do Xanto.